Falar dos trabalhadores de última hora é falar de nós mesmos. Que Jesus possa nos abençoar a todos nesta confraternização e como o nosso jornal consciencial está nos colocando muitos conceitos, que as nossas reflexões conscienciais estejam realmente tomando os nossos corações, para que nós possamos vivenciar plenamente o significado do Consolador em nossas vidas. Para que o Consolador realmente tome conta dos nossos corações e nós façamos, a exemplo de Paulo de Tarso, nós nos façamos cartas vivas do Evangelho. É imprescindível que nós reflitamos profundamente sobre esta parábola que estudaremos na primeira parte da manhã de hoje. É uma parábola que diz respeito a cada um de nós. Nos convida ao encontro consciencial conosco e um encontro consciencial com a coletividade. Todos nós, espíritas, diz o Espírito Constantino, em o Evangelho segundo o Espiritismo, somos os trabalhadores de última hora. É claro que só é trabalhador aquele que efetivamente trabalha. Por enquanto, nós só podemos dizer que somos convidados a sermos os trabalhadores de última hora. Porque somente no dia do juízo, que é o dia da nossa desencarnação, é que nós teremos a certeza, ou não, se fomos verdadeiros trabalhadores da última hora. O convite consciencial é para todos, mas o próprio Mestre diz: são muitos os convidados, poucos os escolhidos. Porque quem nos escolhe é a consciência tranquila. Não basta estar num centro espírita, numa federação, para que nós sejamos trabalhadores. Nós vamos ver muito claramente na parábola essa realidade. Para sermos trabalhadores, é necessário todo um movimento consciencial. Não basta realizar tarefas, é necessário realizar-se com as tarefas que se faz. Para que nós possamos entender a proposta da parábola do Evangelho de Jesus, é necessário que o trabalhador do bem dentro do movimento espírita reflita sobre as duas questões básicas no que tange ao movimento. As ações que nós vamos ter no movimento espírita.
nós temos as realizações existenciais. É tudo aquilo que diz respeito à sua existência como espírito imortal, resultando na sua evolução por meio da sua transformação moral, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. São valores permanentes, atinentes ao ser existencial, realizados de forma individual e intransferível. As realizações existenciais são as primordiais em nossas vidas. Ninguém pode realizá-las por nós. Nós realizamos agora ou mais tarde, mas não há como alguém nos substituir nessas realizações, porque elas dizem respeito àquilo que somos, e no nível do ser, ninguém nos substitui para a realização de nenhuma ação. No nível do fazer, é possível, mas no nível do ser, não. Então, as realizações existenciais dizem respeito à transformação interior do espírito imortal. Esse é o grande objetivo de estarmos dentro do movimento espírita. Quando Jesus fala que a cada um segundo as suas obras, Ele está nos convidando exatamente a refletir sobre as questões existenciais e circunstanciais. As existenciais são as obras de dentro de nós, realizadas em solitude. Ninguém pode nos realizar por nós nenhuma ação existencial. Nós podemos ter colaboradores desse grande labor interior. Colaborador é aquele que virá em nossas vidas para que possamos laborar o nosso encontro conosco em essência. Esse encontro é fundamental e jamais deve ser adiado. Nós temos percebido muitas pessoas no movimento espírita, por causa das questões circunstanciais, esquecendo-se das existenciais. A obra que mais retrata isso, é uma obra que recomendamos a todos que estudem com muita atenção, é a obra Voltei, do irmão Jacó. Irmão Jacó, para quem não o conhece, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira durante muitos anos. Frederico Figner, o nome verdadeiro dele. Jacó é um pseudônimo. Frederico Figner, nesse livro biográfico que retrata a desencarnação dele e a sua entrada no mundo espiritual, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz a sua mensagem. Alguém que cuidou das questões circunstanciais e deixou de lado as existenciais. Vejamos quais são as realizações circunstanciais. É tudo aquilo
que diz respeito às várias atividades que o trabalhador realiza no movimento espírita, visando o seu aprimoramento espiritual pelo esforço no trabalho do bem. São transitórias e transferíveis, isto é, outras pessoas podem substituí-lo em situações que ele esteja impossibilitado, transitória ou definitivamente, como por exemplo, nos casos de uma desencarnação ou deserção da tarefa. Apesar de outras pessoas poderem fazer em seu lugar o trabalho do bem, estas realizações são fundamentais para que ele adquira as virtudes essenciais da vida, indispensáveis para as realizações existenciais. Frederico Figner, no livro Voltei, ele fala que ele realizou muitas coisas dentro do movimento espírita. Como ele era um homem muito rico, fez muita filantropia. Aquilo que o dinheiro pode comprar, ele comprava e doava para as pessoas muito carentes. Milhares e milhares de cestas básicas, provavelmente ele ofereceu para muita gente. Doutrinou muitos espíritos em reuniões mediúnicas. Fez muitas palestras. Foi, enfim, um trabalhador efetivo da seara espírita. O que ele esqueceu, e ele mostra claramente na sua obra, foi literalmente de si mesmo, interpretando equivocadamente uma fala de Jesus, quando Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Frederico Figner, como muitas pessoas ainda hoje no movimento espírita, interpretam de forma equivocada essa renúncia de si mesmo. A renúncia de si mesmo que Jesus se refere é a renúncia às questões egóicas da vida. Jamais o abandono das questões existenciais. E muitos interpretam no cuidar dos outros, em primeiro lugar, como a renúncia de si mesmo. E aí cuida-se de tarefas, sem se cuidar das questões existenciais da vida. E nós percebemos que muitas pessoas, inclusive, usam isso como um processo de fuga de si mesmas. Porque enquanto estão ocupadas ou preocupadas com as questões externas, com as questões circunstanciais, fogem das existenciais. E como a anestesia da consciência ainda é muito forte, o que acontece? A pessoa se anestesia com essas doações externas. Produz mérito isso? Sem sombra de dúvida. Quem já leu o livro Voltei, vê que o irmão Jacó, Frederico Figner, foi acolhido por Dr. Bezerra de Menezes e levado numa expedição com vários outros recém-desencarnados pelas regiões umbralinas até alcançar uma esfera mais elevada, onde ali cada um foi para a esfera atinente ao seu nível espiritual. E o Frederico Figner era um dos mais obscuros daquela expedição. Ficou com inveja de uma professorinha primária que irradiava a luz intensa do próprio coração, que foi levada pelos alunos já desencarnados para altas esferas do planeta, enquanto que ele foi morar de favor junto com uma filha
que tinha mais mérito que ele, que já residia no mundo espiritual há muito mais tempo. E ele foi morar na casa dessa filha, porque mérito mesmo pessoal, no nível existencial, ele ainda não havia conquistado. As realizações circunstanciais são muito importantes, sem sombra de dúvida. Agora, elas são secundárias no sentido existencial. Podemos fazer muito e chegarmos no mundo espiritual obscuros, sem luz desenvolvida, sem ter realizado efetivamente aquilo que deveríamos efetivar, que são as questões existenciais. As circunstanciais, como elas são secundárias, qualquer pessoa pode nos substituir. Então, por exemplo, nas deserções, que são muito comuns no movimento espírita, a pessoa começa uma atividade, logo se desencanta, ou depois de algum tempo se desencanta, que varia conforme cada pessoa, e deserta. Existem dois tipos de deserção: a deserção tormentosa e a deserção atormentadora. A deserção tormentosa é aquela que a pessoa deserta abandonando o movimento espírita, e algumas pessoas abandonando a própria doutrina espírita, se tornando profitentes de outras religiões. Existe essa gera um grande baque no movimento espírita, sempre gerou, mas é a menor deserção, porque a pessoa, ao abandonar a tarefa, abandonar o movimento, alguém vai substituí-la, e às vezes substitui com mais eficiência e eficácia que o antecessor. A pior deserção é a deserção atormentadora, porque a pessoa atormentada por processos obsessivos, desde a obsessão simples, a obsessão oculta, até casos de fascinação e de subjugação, permanecem dentro do movimento espírita, realizando ações contrárias à doutrina. Então essa deserção é muito pior do que a outra, porque a pessoa permanece, não é substituída, e fica fazendo um trabalho, se é que podemos dizer isso, trabalho, dentro de uma visão mais profunda, não é trabalho, porque trabalho é toda ocupação útil, como diz o Livro dos Espíritos. Ela fica fazendo coisas em detrimento do movimento espírita, e aí gerando para si mesma graves conflitos. Um exemplo disso é o caso do Leôncio, retratado no livro Tormentos da Obsessão. Uma pessoa muito dedicada do seu jeito ao movimento espírita, mas extremamente atormentada por espíritos obsessores, cúmplices do passado dele e vítimas do seu passado, que o manipularam de todas as maneiras possíveis e fizeram com que ele produzisse no movimento espírita não acolhimento, mas dissensão. Resultado: apesar de conhecer muito a doutrina espírita, a ponto de escrever alguns livros, ele desencarna e fica sob o assédio direto dos espíritos que o haviam manipulado quando estava encarnado. E fica, segundo ele próprio narra no livro Tormentos da Obsessão, Filomeno de Miranda se reporta, ele fica 20 anos atolado num lamaçal, sendo
e quando tentava emergir, era chicoteado por espíritos da pior espécie. Nós não estamos falando de uma pessoa leiga de doutrina, mas um que era convidado a ser um trabalhador da última hora. Em vez de ser trabalhador de última hora, passou a ser atrapalhador de última hora. Existem muitos atrapalhadores de última hora dentro do movimento espírita. A pessoa, nesse processo da deserção atormentadora, ela se torna atrapalhador. Vejamos quão grave é isso para o espírito. Por quê? O irmão Jacó foi um trabalhador, mas trabalhou apenas as questões circunstanciais, não trabalhou as existenciais. Sofreu as consequências disso, mas não fez nada em detrimento da doutrina, nem do movimento espírita. Fez aquilo que a maioria faz, inclusive, e achando que é só isso. Já o Leôncio, ele não apenas não fez aquilo que deveria ter feito, mas fez um grande mal ao movimento espírita. Então, esse mal que nós fazemos ao Consolador é muito grave consciencialmente. No trabalho do movimento espírita, deveremos lidar com as questões existenciais e com as circunstanciais. As circunstanciais representam o meio e as existenciais a finalidade maior de nossa vida. Percebe-se que muitos trabalhadores do movimento espírita têm se afastado das questões existenciais e focado apenas nas circunstanciais. Muitos fazem isso por não entender as questões existenciais e outros para fugirem de si mesmos, da própria transformação moral devido ao trabalho intenso que ela gera. Nós vamos começar as nossas reflexões com o capítulo anterior ao 20, onde Jesus fala sobre a parábola dos trabalhadores de última hora. Porque esses dois versículos têm tudo a ver com o conteúdo que vamos trabalhar. Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui fica muito claro que Jesus está falando sobre a transição planetária e sobre o início da era de regeneração. Inclusive a palavra regeneração aparece claramente aqui. Quando na regeneração o Filho do Homem, Ele próprio, o governador espiritual do nosso planeta, o Espírito mais puro que Deus nos colocou para nos servir de guia e modelo, vai se assentar no trono da sua glória. Que trono é esse? Trono é um símbolo das questões conscienciais da vida. Jesus é o grande modelo daquilo que é existencial e consciencial. É o grande modelo para todos nós. Então, o trono da sua glória significa tudo aquilo que ele representa e tudo aquilo que ele nos convida a realizar, para que nós possamos sentar sobre o trono. Que trono é esse? O trono da nossa autoconsciência. O trono de Jesus é o trono do ser consciencial pleno que Ele é, modelo e guia para nós, para que nós possamos desenvolver o eu consciencial em nós mesmos. No versículo 30, ele diz: porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Vamos ver o significado disso na parábola.
A parábola dos trabalhadores da última hora está em Mateus capítulo 20, os versículos 1 em diante. Vamos ler toda a parábola, depois nós vamos fazer a exegese dela dentro dessa visão consciencial que temos trabalhado no projeto Espiritizar, a partir das orientações do nosso mentor Honório. Todas as orientações que veremos aqui, como temos declarado nas nossas obras, não são nossas, são oferecidas pelo mentor Honório, e nós refletimos juntos sobre esse conteúdo nos nossos seminários, nos nossos livros. Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estás ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste comigo, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola é profundamente consciencial, como todas as parábolas do Evangelho. Quanto mais estudamos as parábolas do Evangelho sob a supervisão do nosso mentor Honório, mais nós nos maravilhamos com elas e com o sentido existencial delas. O quanto elas são imprescindíveis para que o ser humano possa realizar as transformações interiores que somos convidados. Vamos ver que a parábola, ela tem 2 interpretações no que tange ao trabalho na seara espírita. Ela tem um lado circunstancial, que é o trabalho a ser realizado na coletividade. E também tem um lado existencial, o trabalho a ser realizado na individualidade. Como dissemos anteriormente, o circunstancial é o trabalho da seara,
aquilo que se realiza no nível do fazer. Usando um símbolo, o ser humano é uma tríade, como um triângulo, em que temos 2 valores horizontais, o fazer e o ter, e um valor vertical que é o ser. Tudo que nós fazemos na seara espírita, uma palestra que fazemos, um atendimento fraterno, um estudo reflexivo que nós façamos, um atendimento a uma pessoa carente socialmente, enfim, qualquer tarefa que façamos, nós estamos diante de uma realização circunstancial, no nível do fazer e do ter. O que nós fazemos para termos um movimento espírita bem alicerçado, bem produtivo, muito importante, fundamental no atendimento à necessidade de milhares e milhares de pessoas que buscam centros espíritas, quer estejam encarnadas ou desencarnadas. Essa é a tarefa na seara. O existencial diz respeito ao ser que somos. É o trabalho a ser realizado em nossa individualidade. Já não mais na coletividade, mas na individualidade. Do valor vertical do ser, o ápice desse triângulo. Então esse valor vertical nos convida a buscar as questões existenciais da vida. O existencial é tudo aquilo que diz respeito à nossa transformação interior. A parábola traz claramente as 2 questões, o circunstancial e o existencial. As questões circunstanciais da vida e as existenciais. Vamos ver agora os símbolos principais contidos na parábola. Nós temos o eu, espírito imortal, que na parábola é a vinha do Senhor. A vinha do Senhor é a que somos nós. Nós, espíritos, já na condição humana, somos a grande vinha de trabalho do Senhor. Porque todos nós fomos criados na mesma condição. Questão 540 do Livro dos Espíritos aborda que nós tivemos uma origem, que foi o átomo primitivo, e que temos uma destinação, o anjo, o arcanjo, que começou pelo átomo, como diz a questão 540. Nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, por etapas evolutivas nos vários níveis de planetas habitados no universo, não em todos os planetas, mas nas categorias de planeta, começando do primitivo até os mundos superiores. Passamos por todas essas categorias nos reinos mineral, vegetal, animal. Quando a evolução se dá por automatismo, é o próprio Criador que nos impulsiona a evolução até chegarmos no reino hominal, que é o reino que nós estamos. Nesse reino, o que vai diferenciar o espírito nos outros reinos, que é o espírito, mas o espírito com E minúsculo, o princípio inteligente em evolução? No reino nominal, o espírito com E minúsculo se torna espírito com E maiúsculo. Allan Kardec faz um estudo profundo sobre isso em O Livro dos Espíritos, baseado nas orientações dos mentores. No nosso livro, A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas,
nós fazemos um estudo dessas questões todas que estamos falando. Então, quem deseja se aprofundar nessa evolução anímica do ser, recomendamos a obra A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas. O espírito, alcançando o reino nominal, ele se torna a vinha do Senhor. Por quê? Diferentemente da condição anterior, até o animal mais evoluído, a sua evolução já não se dará por automatismo, mas pelo exercício efetivo do seu livre-arbítrio. Num primeiro momento, tutelado por espíritos superiores, porque o espírito com E minúsculo em transição para o espírito com E maiúsculo ainda não tem experiência suficiente para obrar por ele mesmo, sozinho. Ele já tem capacidade de escolha, mas é uma escolha muito rudimentar ainda. Então ele vai ser assessorado, como nós fazemos com as crianças na primeira infância. Quando ele chega na segunda infância, do ponto de vista evolutivo, usando a infância apenas como uma metáfora, ele já começa a fazer escolhas totalmente por conta dele mesmo. E nessas escolhas ele pode fazer escolhas que são favoráveis a ele, que o conduzem ao bem, ou escolhas que não serão favoráveis a ele, que o conduzem ao mal. Porque nós não necessitamos passar pelo mal. O Livro dos Espíritos coloca muito claro que nós passamos pela fieira da ignorância, não pela fieira do mal. Passar pela fieira do mal é uma escolha do espírito, não atendendo às orientações do seu anjo de guarda. Em algum momento ele resolve, em vez de seguir a orientação do anjo de guarda, seguir a orientação de outros espíritos menos felizes do que ele, que o incitam ao mal. Isso também está em O Livro dos Espíritos, esse momento que o espírito escolhe não cumprir as orientações do anjo de guarda e seguir o caminho do mal. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes, como nos diz a questão 115, e temos uma destinação, que é a pureza espiritual. E essa pureza espiritual vai acontecer pelo nosso esforço. Então, o grande trabalho que nos cabe será o exterior ou será o trabalho na vinha do Senhor? Vocês falam aqui em Itagará, né? Que lá na Federação em Cuiabá todo mundo fala. Vocês falam? O grande trabalho será o trabalho da vinha externa ou da vinha do Senhor internamente? A vinha do Senhor internamente. Essa é a grande tarefa. Então a vinha do Senhor é o Espírito imortal, cumprindo as leis divinas, desenvolvendo virtudes. Esse é o grande trabalho do trabalhador da última hora. Por quê? É o grande trabalho do trabalhador de última hora. Não é o trabalho de dar um passe, de fazer palestras. Não, eu já fiz 1000 palestras, estou ótimo, já tenho o salvo-conduto para puro engano. Por que que esse é a principal tarefa do trabalhador de última hora? É óbvio, gente. As coisas óbvias, às vezes a gente não pensa, né? Porque nós não trabalhamos nas outras horas. Simples. Até 1/10 hora, na encarnação passada, nós não trabalhamos isso. Nós não fizemos esforços de autotransformação. Poderemos permanecer mais esta existência, que é a última,
antes da regeneração do planeta sem trabalhar? Fazendo de conta que estamos trabalhando no centro espírita? Podemos, mas não convém. Não convém que nós façamos. Porque não é a última hora da nossa existência enquanto espírito imortal. É importante lembrar disso. O que é essa última hora? Naquele versículo do capítulo 19, Jesus coloca o porquê. É a última hora antes do início da regeneração do planeta. E quem é que vai permanecer encarnando no planeta? Os atormentadores? Não. Somente aqueles que forem fiéis até o fim. Por isso, o trabalho na vinha do Senhor, na nossa individualidade, é a principal tarefa da nossa existência. Não é brincadeira isso. É algo muito grave e fundamental em nossas vidas. Como que se trabalha isso? Vejamos o próximo círculo. Vamos trabalhar em sintonia com a nossa família. O pai de família saiu para fazer o quê? O pai de família saiu para trabalhar? Para angariar trabalhadores para a sua seara. Então, quem é a nossa família? São as leis divinas que já estão na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Quem é o pai? Deus. O pai nessa parábola representa Deus, como na maioria das parábolas do Evangelho de Jesus. Nem todas, mas a maioria. Então Deus é o nosso pai. Então o pai de família, Deus nos criou para quê? Deus nos criou para que nós obremos no espírito que somos, que nós obremos na vinha. Essa obra vai se dar por uma entrega a Deus e às leis divinas na nossa consciência. Então, uma entrega ao Pai e à família em nós. Onde iremos agir? Na vinha, em nós mesmos. A ação se dá em nós mesmos. Entrega e ação. Entrega a Deus e as leis, porque nós não temos como mudar Deus. A onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus em nossas vidas não temos como mudar. Não temos como mudar as leis divinas. Temos como mudar a nós mesmos. Então essa é a grande tarefa, a grande obra, obrar em nós mesmos. De que forma? Vamos ver aqui. O trabalho na vinha, o espírito imortal cumprindo as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Essa é a principal obra, a obra individual e intransferível. Ninguém pode fazer por nós. A cada um segundo as suas obras, ensina Jesus. Então a maior obra é essa de nos transformarmos em pessoas melhores, nos auto-iluminarmos. Quando Jesus, numa outra ocasião, diz: andais enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Ele estava falando da luz do tempo de Deus que nós temos para fazer luz dentro de nós, andando, realizando ações, para que as trevas, que tipo de trevas seriam essas que Jesus fala? Para que as trevas não nos apanhem. Existem as trevas circunstanciais e as trevas no nível existencial. Quais são as circunstanciais? Aquela que rodeou Leôncio depois que ele passou pelo dia do juízo. No dia que ele passou pelo dia do juízo, ele caiu de braços
nos obsessores que o atormentaram a existência inteira. Essas são as trevas exteriores, transitórias. As trevas interiores também são transitórias, mas elas estão no nível existencial e não circunstancial. Porque se nós estivermos trabalhando, fazendo luz interna, nós estaremos em trevas exteriores? Em algum momento? Nunca. Por quê? A própria luz ilumina as trevas. Então, esse é a principal tarefa. As questões circunstanciais são secundárias, como já falamos. Quem é o mordomo? O mordomo é a consciência do espírito imortal. O mordomo dá a cada um segundo as suas obras. Veja bem, Jesus colocou o mordomo dando para cada um dos trabalhadores um denário apenas. Dá a impressão que Jesus está preconizando nessa parábola uma injustiça, não é? O trabalhador ficou lá 12 horas, de 6 da manhã às 6 da tarde, essa era a jornada de trabalho nessa época. Jesus pegava as situações do cotidiano. Então a jornada de trabalho começava às 6 da manhã, ao amanhecer, e terminava às 6 da tarde, ao entardecer. O trabalhador trabalhou 12 horas, recebe um denário. O que trabalha 1 hora também recebe o denário. Por que isso? Não é uma injustiça? Não, porque Jesus nunca ensinou injustiça, né? Então o que é? É preciso entender o que é o denário para entendermos essa parte da parábola. Se o mordomo é a consciência sempre se felicitará quando nós estamos trabalhando as questões existenciais ou não? Sim, sempre. Porque a consciência é o divino em nós. Precisa de quantidade para que nós sintamos a aprovação da consciência? Eu preciso fazer 1 quilo de bem, enquanto eu não fizer 1 quilo de bem, a minha consciência não vai me felicitar. Precisa disso? Não. Dá para entender por que o trabalhador que trabalhou 1 hora ganha o mesmo salário do que o que trabalhou 12, o que trabalhou 9, porque ele saiu na primeira hora, depois na terceira, que é 9 horas da manhã, depois na meio-dia, e depois 3 horas da tarde, e depois 5 horas da tarde. Foram as horas que o pai de família esteve lá. Então, essas horas, cada uma delas é um significado de o espírito sendo convidado a superar a ignorância. Quando o espírito supera a ignorância, a consciência dele o felicita ou não? Sim. Então não importa a quantidade de ações, o importante é a qualidade das ações. Quando são ações conscienciais, a pessoa se felicitará sempre. Então isso que significa o denário. É a felicidade proveniente da realização do dever consciencial. Quando nós realizamos ações conscientes de autotransformação, e por causa dessas ações, realizamos ações conscientes no movimento espírita, nas circunstâncias, o que a nossa consciência vai realizar por nós? Exatamente o regozijo. É aquilo que Paulo de Tarso nas epístolas diz: regozijai-vos no Senhor. O que é esse regozijo? É a felicidade proveniente da realização do dever consciencial. Qual é o maior dever?
dar passe, fazer da cesta básica? Não, o maior dever é da autotransformação. Fazer todo o trabalho do autoconhecimento, questão 919 e 919A, que Kardec diz no Livro dos Espíritos, e Lacordaire se referiu na palestra dele de ontem. Santo Agostinho vem nos dar as respostas às perguntas de Kardec e a autotransformação consequente a esse movimento do autoconhecimento. Então, essa é a principal ação que nos felicita a alma. O que é a ociosidade? A ociosidade é a negligência em relação à ação. O que gera essa negligência? Das questões existenciais, é aquilo que o mentor Honório tem colocado nas suas obras, nas suas falas, muito a miúde. O que é? Você já sabe, a maioria. A preguiça moral, né? Para os íntimos dela. A preguiça moral leva a pessoa a negligenciar as oportunidades que a vida oferece. Foi o que nós fizemos na primeira hora, na segunda hora, na terceira, até 1/10. Vamos continuar nessa hora agora? Com preguiça moral? Não. Pelo menos esse é o convite. Mais uma existência para definitivamente nós nos libertarmos da ociosidade. Nós ficamos na ociosidade consciencial até 1/10, senão não estaríamos nessa posição que estamos. Se nós tivéssemos aproveitado as outras horas, estaríamos na condição dos espíritos superiores que orientam o Consolador da dimensão espiritual. Ou renasceríamos como Allan Kardec renasceu numa missão, que não é o nosso caso, de nenhum de nós. Espíritos superiores que reencarnam para a missão de trazer o Consolador, Allan Kardec foi um deles, e os espíritos superiores que dirigem o movimento espírita. Esses aproveitaram as outras horas. Basta a gente ver a biografia de cada um deles, dos que assinam o Livro dos Espíritos, e de outros que assinam outras mensagens. O que eles fizeram nas outras horas? Enquanto nós estávamos agindo de forma subconsciente, eles já estavam agindo de forma consciente. Chegamos na 11ª hora no planeta Terra, a 1/10 hora antes do planeta se tornar regeneração. Podemos permanecer em ociosidade? Sem sombra de dúvida, podemos, mas não nos convém. Cada hora, como já falamos, representa os níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância do não saber, do não sentir e não vivenciar a verdade. Quem é que nos trouxe a verdade no nível mais profundo? Jesus. Jesus nos trouxe a verdade. Outros que o precederam trouxeram parte da verdade, mas Jesus trouxe toda a verdade. Colocou-a de forma simbólica, mas trouxe toda a verdade. Podemos, dentro de uma visão mais estrita, dizer que a primeira hora começou a partir do momento que Jesus trouxe para nós toda a verdade. Primeiramente, nós vamos superar a ignorância do não saber a verdade. Como que se dá isso? Por meio do raciocínio, para refletirmos sobre essa verdade. Quando nós, no projeto Espiritizar, com orientação de Honório e outros espíritos, temos trabalhado o pensamento reflexivo consciencial, tem a ver com isso. Só é possível superar a ignorância do não saber
refletindo sobre aquilo que nós conhecemos. Todo um trabalho efetivo que o Espírito vai fazer dentro de si mesmo. Nas nossas exposições de hoje à tarde e amanhã de manhã, nós voltaremos a esse assunto. A partir da superação da ignorância do não saber, o Espírito é convidado gradualmente à superação da ignorância do não sentir. A ignorância do não sentir já é muito mais trabalhosa. Muita gente chama de difícil. Nossa, mas lidar com as nossas questões emocionais é muito difícil. É difícil? Não, é trabalhoso. É bastante trabalhoso. Por quê? Necessita de muitos exercícios. Mas como a preguiça moral ainda é muito forte, a gente deita na rede e deixa passar a vontade de fazer o exercício. Ficamos fazendo carinho na preguiça, ela faz carinho em nós, e a gente dorme quando vai ler um livro de autoconhecimento, assiste, quando vai assistir um seminário, né, que tem vários ali sendo distribuído, nós dormimos. Então, a pessoa, num processo de preguiça interior, moral, jamais vai superar a ignorância do não sentir. A do não saber, até estudando alguma coisa aqui e acolá, a pessoa consegue saber alguma coisa, mas vai ficar no saber intelectual, que é o caso do Leôncio. Sabia muita coisa do ponto de vista intelectual. O Jacó também sabia muita coisa do ponto de vista intelectual. Um não fez nada errado, desse ponto de vista circunstancial. O maior erro dele não foi não trabalhar as questões do sentimento. Tanto é que ele reconhece. Ele entra em depressão na dimensão espiritual. Já pensou um espírito, mesmo numa colônia espiritual belíssima que ele descreve lá no seu livro, ele em depressão na casa da filha, por não ter aproveitado o tempo para olhar para dentro de si, para sentir a vida de um outro ângulo, para desenvolver as virtudes essenciais da vida. A partir do momento que a pessoa vai refletindo, fazendo múltiplos exercícios, e não é exercício de vez em quando, não, é exercício continuado, paciente, perseverante e disciplinado, para passar pela porta estreita. Nós vamos ver hoje à tarde como fazer isso. Nós estamos dando apenas um preâmbulo do que nós vamos trabalhar à tarde. Sem fazer esses exercícios, a pessoa não vai sentir nem vivenciar a verdade. Então, são múltiplos exercícios, várias vezes por dia. Mas aí muita gente reclama, mas é muito difícil isso. É difícil? Não, é trabalhoso. Para o preguiçoso, tudo que é trabalhoso é muito difícil, né? A pessoa até enche a boca, é muito difícil. Lamenta, porque o preguiçoso detesta uma lei divina. Que lei é essa? Lei do trabalho. Ele detesta essa lei. Ele falou, Deus não estava certo quando criou a lei do trabalho. As outras até que tá, mas dessa aí devia ser lei do nenhum esforço. O que é o olho mau? O olho mau é a insubmissão às leis divinas. Aquele que vê as coisas com maldade, que envereda pelo caminho do mal, de não agir em conformidade com as leis divinas na sua consciência para desenvolver as virtudes, em submissão às leis divinas. Vamos repassar para que a gente possa ficar mais claro a decodificação, a exegese dela. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o reino dos céus, o que é? O desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. Só podemos desenvolver o reino dos céus superando a ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade.
O homem, pai de família, nós já vimos que é Deus com as leis que existem em nossas consciências. Sai de madrugada, antes das 6 horas da manhã, da primeira hora, assalariar trabalhadores para a vinha. Então, o que representa no nível mais profundo este versículo? Representa o Criador da vida, que nos criou simples e ignorante, mas não nos deixa sabor da nossa própria sorte. Não existe sorte ou azar, do ponto de vista profundo da providência divina. Deus nos cria e nos oferece todos os recursos. Nos envia desde modelos e guia como Jesus, que todas as humanidades têm, um modelo e guia, Jesus é o nosso, e o tempo todo irradia o seu amor, o seu poder amoroso, nos convidando a trabalhar na vinha, nos convidando a agir como espíritos imortais no corpo. Desde sempre isso aconteceu. Agora, essa energia amorosa, por ser divina, não é impositiva. Qualquer energia que seja impositiva não é amorosa. Como que pode o amor se impor? Então Deus, o tempo todo, irradia o seu amor, nos convidando. Nunca vai nos impor. Se nós recusarmos mais uma vez sermos trabalhadores da última hora, o que vai acontecer? É a última hora na Terra. Teremos um mundo condizente com a nossa preguiça para poder ir, né? Os preguiçosos que não gostam de trabalhar estudando, até em tablets modernos, né? Os livros da Espiritizar estão todos lá no tablet. Não está, Marcela? Cadê Marcela? Estão todos lá. Não vai ter nem pedra para escrever, né? Ainda no planeta primitivo nem pedra tem. Não tem escrita, não tem nada ainda. Então, podemos continuar recusando na regeneração? Podemos. Como a energia divina não nos impõe nada, mas nos adequa à nossa necessidade, se nós continuarmos preguiçosos, no planeta de regeneração não tem espaço para preguiçoso. Por quê? O que caracteriza um planeta de regeneração? Predominância do bem. Dá para realizar o bem dentro e fora de nós com preguiça? Então, preguiçoso é a última oportunidade para todos os preguiçosos. Ou você deixa de ser preguiçoso e se torna laborioso, ou não há alternativa senão o exílio do planeta. Porque muita gente pensa que só espíritos empedernidos no mal que vão ser exilados. Nós não somos mais empedernidos no mal, mas muitos de nós ainda não somos dispostos ao bem. E como um planeta de regeneração só é para aqueles que estão dispostos ao bem, podemos aventar, sim, que muitos dos que estão atrapalhando o movimento espírita vão ser exilados, sim, do planeta. Porque, com base nas reflexões do Evangelho de Jesus. Não são ameaças. Porque o convite divino é suave, é leve. Se não fosse suave e leve, não seria divino. Então, vejamos. O pai de família sai na primeira hora e, ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Qual que é a recompensa? Alegria existencial, a felicidade proveniente do trabalho realizado. Aí sai na hora terceira, vê alguns ociosos, significando que o Pai está sempre nos convidando. Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então sempre Jesus está falando do que é justo. Por quê? O que é justo? Está de conformidade com qual lei? Com qual lei? Lei de amor, justiça e caridade. É a lei maior do universo. Então a pessoa que trabalha
efetivamente, com alegria, é justo que ela receba o denário, mesmo que ela trabalhou 1 hora só, ou que ela despertou só há 1 hora atrás? Porque a questão é consciencial. Aí ele sai na hora sexta, que é meio-dia, na hora nona, 3 horas da tarde, e faz o mesmo. Porque Deus nunca se deixa de nos convidar. Do ponto de vista circunstancial, o que são esses convites? Depois de Jesus, nós não tivemos muitos outros que vieram para ensinar aquilo que Jesus havia oferecido, mas isso é circunstancial. Por exemplo, podemos aventar que Francisco de Assis esteve na hora sexta, nos chamando, nos convidando à sintonia com a proposta de Jesus. Depois veio, por exemplo, Allan Kardec, Jean Rus antes, e, do ponto de vista circunstancial, nunca faltou chamado. E do ponto de vista existencial de Deus diretamente para nós, nunca faltou chamado. Por quê? O que é justo? A justiça está onde? Onde está a justiça, gente? Na nossa consciência. E Deus deixa de enviar as vozes alerta em nossas consciências? Tem um livro inteiro para falar sobre isso, o livro do Honório, Vozes Alerta. Deus jamais deixa de falar em nossas consciências. Então, é justo isso. E Ele nunca nos deixa órfãos. Chega na hora 1/10, falta 1 hora para terminar o processo de transição antes da regeneração. Essa transição, é claro, que não é abrupta. Ela começou no século XIX, na segunda metade do século XIX. E deve terminar, provavelmente, nas próximas décadas. Não sabemos quando. Deus sabe, como Jesus ensina. Mas antes desse início da regeneração, o Consolador veio e nos convida a todos aqueles que ficaram ociosos. As obras espíritas dizem muito bem isso. Todos nós já passamos pela Igreja Católica, pelas várias igrejas evangélicas. Inclusive tem uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, a mensagem Labor em Equipe, os novos obreiros do Senhor, que ela fala a trajetória inteira de todos aqueles que estão no movimento espírita. Ela fala de uma forma geral e ela ofereceu uma mensagem particular para a equipe federativa no ano de 1986, que tem tudo a ver com essa mensagem do livro Labor em Equipe, do livro Após a Tempestade, mensagem Labor em Equipe, Novos Obreiros do Senhor. Então nós já tivemos muitas e muitas chamadas em outras horas e ficamos ociosos. Quando o Consolador vem, todos aqueles que ficaram ociosos foram convidados. Muitos não aceitaram o convite e permaneceram no mundo espiritual, trabalhando em detrimento do Consolador. Outros aceitaram o convite. Ó, nós aí outra vez. Aceitamos o convite. É importante que nós não estejamos trabalhando em detrimento do Consolador, mas trabalhando efetivamente para a nossa transformação interior, para que nós possamos efetivamente trabalhar na seara de Jesus no Consolador. Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou, diz-lhe ele, ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. Esse ninguém nos assalariou é porque a pessoa não aceitou o trabalho. E, trabalhando nessa hora 1/10, vai receber o que é justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, o mordomo, que é a consciência, vai pagar o salário dos trabalhadores, começando pelos derradeiros, os que trabalharam apenas 1 hora, até os primeiros.
E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. O recebimento que é a alegria, a felicidade decorrente da boa tarefa feita. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Eles receberam a mesma alegria existencial. Do ponto de vista circunstancial, o que significa isso dentro do movimento espírita? Não existem pessoas, até hoje, que acham que o trabalho se mede pela quantidade de coisas que a pessoa faz. Muita gente. São os trabalhadores que trabalham muito e querem o quê? Querem um salário maior. Significa aqueles que querem privilégios. Eu vou fazer muito porque aí eu já vou ter bônus hora até não querer mais para ir para uma colônia elevadíssima. Tem gente que pensa isso no movimento espírita ainda. Tem aquele que trabalha e fica olhando o que o outro está deixando de fazer. Ele é o quê? O fiscal do trabalho dos outros. Mas eu estou fazendo mais que fulano, e reclama, e a pessoa, olha, a gente pediu tantos voluntários, as pessoas vêm ou nem vêm e fica, e a pessoa fica trabalhando, resmungando. Não é o que Jesus está colocando aqui? Exatamente, o que ele está colocando aqui. A pessoa fica focada no quê? No outro, focada fora dela. Focada fora, ela trabalha as questões existenciais? Não é possível. Se ela está focada nas circunstâncias externas, reclamando dessas circunstâncias externas, ela tem espaço para o existencial? Não há. Não há espaço mental, não há reflexão para o existencial, porque ela está focada no outro. O que o outro está fazendo de errado, na opinião dela, do que o outro está deixando de fazer, tudo, e reclamando do que o outro faz menos e está ali numa boa, e ela faz mais e também está do mesmo jeito, que ela não tem mais do que o outro. Podemos criar N situações em que ficamos reclamando com o olho mau, nós ficamos murmurando contra o pai de família. Se nós estivéssemos focados nas questões existenciais, há espaço para murmurar contra o pai de família? Se as questões existenciais exatamente são cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes, que te importa a ti, segue-me tu? Não é o que ensina Jesus? Importa o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer? Dentro desse ponto de vista, viu, gente? Nós não estamos falando para sermos coniventes com erros dentro do movimento espírita. No nosso livro, O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, nós temos 4 capítulos para trabalhar a questão do trabalho voluntário dentro do movimento espírita. Nós não estamos preconizando aqui conivência com relação ao trabalho, mas do ponto de vista existencial, eu comigo, o que o outro está deixando de fazer não tem nada a ver com a minha vida. Pode ter a ver com o coletivo, se eu estiver numa situação de liderança, aí tem todo um trabalho que está no livro O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, baseado nas obras básicas e no Evangelho de Jesus. Importante conhecer tudo isso. Agora, ficar murmurando, comparando, dizendo que esse aqui está trabalhando menos e querendo privilégios, é isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Quando nós buscamos as questões existenciais da vida, nós nos cuidamos, nós entramos num processo de auto-amor, de auto-acolhimento e de auto-cuidado, para poder estarmos plenos e oferecer e colaborar com outras pessoas. Agora, quando nós estamos centrados em situações puramente circunstanciais, aí nós desfocamos do existencial e ficamos murmurando, blasfemando contra Deus
e as leis em nossas consciências. E o que faz isso, esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, que ficaram lá cansados, que ficaram naquele mormaço. Calma significa o mormaço do dia. O que significa isso? Não existem pessoas que ficam o tempo todo se comparando com outros e entram num processo simplesmente, como nós já falamos, da quantidade e não da qualidade. Agora reflitamos: se o trabalho do bem não faz bem ao trabalhador, alguma coisa está muito errada. Faz sentido ou não? Imagina, a pessoa reclamando, o convite consciencial é que ela sinta alegria existencial de estar no trabalho do bem, dentro de si mesma e fora. É o denário. Ela recebe o denário e fica reclamando porque ela não tem mais denário que os outros. E o que significa isso? Enquanto a pessoa está reclamando das coisas, há espaço para alegria existencial. Veja bem, ela fica cobiçando mais denário e despreza o próprio denário. O denário que ela ganhou, que é a alegria existencial, ela despreza. São aquelas pessoas que não se felicitam com o bem que realizam, porque esse bem não é bem, é pseudo-bem. Enquanto ficar no foco do pseudo-bem, não vai ser realmente algo existencial. Para que o bem seja bem efetivo, ele deve unir o circunstancial com o existencial. Aí a pessoa se transforma com o bem que ela realiza dentro dela, e aí ela se regozija, ela sente alegria existencial. E o bem que ela faz fora é simplesmente consequência desse bem maior. Aí sim ela vai receber o denário. E se ela ficou numa confraternização como essa, tem sempre aqueles que carregam o piano. E às vezes carrega o piano sozinho. Essa pessoa tem direito ao denário. Aquele que só fez o trabalho 1 hora ali antes de começar, tem direito também ao denário? Tem. Agora, se aquele que carregou o piano ficar o tempo todo reclamando, nossa, mas só eu que trabalho nisso. Não, por quê? Porque não. E ficar resmungando entre dentes o trabalho que fez, porque os outros não fizeram, às vezes não fizeram até a parte que se comprometeram a fazer, ou fizeram o mínimo. Se ele ficar assim, o que acontece? Ele não recebe o denário, porque o denário é a alegria existencial, é a felicidade. Como ele quer mais denário, e como que pode ter mais alegria existencial reclamando? Não é possível. Ele despreza o denário porque ele quer mais denário. Olha como é interessante. Como a pessoa fica na blasfêmia, no murmúrio, ela despreza. Então isso no trabalho do bem não faz sentido, porque o bem maior é o bem que nós fazemos em nós. E as tarefas que realizamos, cada um vai fazer conforme a sua consciência. Se a pessoa fez corpo mole, quem é que sabe disso? Quem é a única pessoa que pode saber com certeza que alguém fez corpo mole? Ela mesma, porque está na consciência. Na hora do juízo, no dia do juízo, a consciência vai dizer assim, não, mas é porque você não tinha tempo. A consciência diz isso na hora do juízo? Não. Ela vai mostrar a realidade crua e nua. Você teve a oportunidade X, Y, Z e negligenciou várias delas. Você fazia o mínimo só por uma questão de ansiedade e consciência. Então isso é existencial, ninguém vai ser fiscal do outro. Já existe o juiz dentro de nós. Por que Jesus chama o dia da desencarnação de dia do juízo?
Porque o juiz já existe dentro da nossa consciência, que deve nos julgar imparcialmente. Não é com culpa ou com desculpa, mas imparcialmente. É assim que a consciência julga, nos julga imparcialmente. Então nós não precisamos ficar preocupados com o que os outros, do ponto de vista existencial, do que os outros estão fazendo ou deixado de fazer. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não ajustasse tu comigo um denário. Aqui Jesus mostra a perfeita justiça da alegria existencial resultante de ter realizado a tarefa. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Se a alegria existencial provém de Deus para nós, porque quem é que criou a nossa consciência? Deus. E Ele quer dar a todos os seus filhos equanimemente. É o filho que deve reclamar para o pai? Toma o que é teu e retira-te. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus está expulsando o filho? O que é esse retira-te? Retira-te para refletir o que você está fazendo com a sua vida. É um convite consciencial para que a pessoa reflita existencialmente aquilo que ela está reclamando circunstancialmente. Toma o que é teu, as suas crenças e valores deturpados, e retira-te para refletir na tua forma de agir. Está equivocada, é preciso aprender com os erros. Aqui é um convite para que o espírito aprenda com os próprios erros, a partir da reflexão consciencial dele, a respeito dos erros. Tá? Eu quero dar a esse derradeiro como a ti, porque a alegria existencial é para todos quando nós cumprimos com o nosso dever. Ou não é me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então o olho mau é aquele que não quer cumprir as leis. Então a pessoa fica naquele movimento de murmúrio. Então ela deixa de vivenciar a alegria existencial, porque está focada em circunstâncias, em privilégios, em situações que não são próprias, não estão dentro das leis divinas. Não existe isso. Um vai receber mais porque tudo é consciencial. Então, se a pessoa, o outro não está fazendo, esse é um problema dele. É um problema de uma liderança, sim, né? Mas aí é outra questão, que recomendamos, já que nós não vamos ter tempo de falar disso, recomendamos o livro O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, para entendermos isso para aqueles líderes, para os trabalhadores que têm uma função de convidar outros trabalhadores para a seara de Jesus. Terminando a nossa exposição, assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então lembremos sempre dessa orientação de Jesus. São muitos os chamados, muitos. No movimento espírita nós temos já 30 e poucos anos e já vimos muita gente chegar, muita gente ser chamada para as tarefas que muitos aceitaram e estão ao longo do tempo se candidatando a elas. E muitos abandonando, outros permanecendo na tarefa, mas como desertores atormentadores. Podemos tudo isso, como já falamos, mas não convém. Porque os escolhidos para permanecer na grande regeneração do planeta serão aqueles que forem fiéis até o fim. Quem é o fiel no pouco, é fiel no muito, ensina Jesus. Então aqueles que forem fiéis, mesmo que trabalhem num centrinho pequenininho, uma cidade pequena, mas que for fiel nessa tarefa, diz o Espírito de Verdade na mensagem que nós vamos estudar amanhã, os obreiros do Senhor, esses que são fiéis, Deus
vai destinar as grandes tarefas do movimento espírita, do Consolador prometido por Jesus, já na terra regenerada. Então, que nós tenhamos plena consciência de que, se um dia nós pisamos num centro espírita, por mais insignificante do ponto de vista material que seja esse centro espírita, fomos numa palestra espírita, nós estamos sendo convidados, chamados a essa seara, que é a seara de Jesus. Muito importante que aceitemos o convite e sigamos confiantes de que nós temos todas as condições para aceitar e efetivar esse convite dentro de nós. Na palestra da tarde sobre a porta estreita, nós veremos de uma forma bem prática como fazer isso. Muita paz a todos e até à tarde.